Olá, turma! Boa tarde! Tudo jóia aí com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, né? Estamos aqui para iniciarmos mais uma semana. Nós também estamos iniciando mais um mês, né? Hoje, 1º de junho de 2020, nós estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos, não é verdade? Espero que vocês estejam aí ansiosos para aprender mais, né? O que será que a professora trouxe de novo hoje para a gente aprender, não é? Então, olha só, hoje eu trouxe um texto que ele tem um gênero textual chamado biografia, né? Diferente do que nós já lemos, que é o poema, história em quadrinho, receita, não é verdade? Então, a biografia, né, como o nome já explica pra gente o que é, né? Bio significa vida e grafia, que é escrita, né? Então, é escrever sobre a vida, né? Então, no caso, aqui nós vamos falar da Eva Furnari, né? Alguém fez essa escrita aí falando sobre a vida dela. Uma biografia é um texto que traz fatos, né, sobre a vida de uma pessoa, certo? Então, se são fatos, não podem haver mentiras, né? Não pode haver mentira, certo? Então, nós vamos fazer essa leitura. Eu espero que vocês fiquem atentos ao texto, porque logo depois virá uma atividade de interpretação, tá? O gênero textual propriamente dito, nós iremos dar continuidade trabalhando sobre ele, mas o foco agora é a interpretação, é a leitura que vocês vão fazer sobre esse texto, tá bom? Então acompanhe aí comigo o livro de língua portuguesa, lá na página 93, eu peço que vocês me acompanhem, tá bom? Então, e não deixe de fazer o treino dessa leitura. Se você leu uma vez, leia pelo menos 3 vezes esse texto para que você tenha cada vez mais a sua prática de leitura, né? A sua leitura desenvolvida, tá bom? Então vamos lá. Eva Furnari, biografia. Eva Furnari, aí tem aqui Roma, Itália, 1948, que é o lugar onde ela nasceu e o ano. Autora de histórias infantis, ilustradora, professora e arquiteta. Vive no Brasil desde os 2 anos de idade, após a família radicar-se em São Paulo em 1950. Desde criança é atraída pelas imagens e pela pintura, fruto dessa afinidade e de sua formação. Seus desenhos são apresentados pela primeira vez em 1971 em uma mostra individual na Associação Amigos do Museu de Arte Moderna. Forma-se em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU, USP, e segue participando de diversas exposições de desenho e pinturas. Participa da idealização e da montagem do ateliê permanente do Museu Lazar Segal, onde trabalha de 1976 a 1979. Estreia em livro em 1980 com a coleção Peixe Vivo, narrativas visuais para crianças não alfabetizadas. Nessa mesma época, inicia colaboração como ilustradora para diversas publicações, entre elas o jornal Folha de São Paulo, em cujo suplemento infantil publica histórias da personagem Bruxinha. Então aqui alguém fez esse texto, né, essa biografia falando sobre a Eva Furnari, né? Então, a gente precisa também entender a diferença que há entre a biografia e a diferença entre autobiografia, né? Então, aqui você percebe que alguém escreveu sobre ela, né? E a autobiografia é quando você mesmo faz a escrita sobre a sua vida, né? Quando você é a pessoa que está contando.
Então você está fazendo ali a escrita da sua própria vida, né? Então nós chamamos esse texto de autobiografia. E a biografia é quando alguém, ou por exemplo, se eu quiser conversar, escrever, né, sobre a vida do Gabriel, por exemplo, aí o que eu tenho que fazer? Né, eu tenho que pesquisar, saber fatos da vida do Gabriel, e aí eu vou ali identificar as características dele, né, para as pessoas que forem ler esse texto entender quem é o Gabriel, entendeu? Então, nesse caso aí, eu estaria escrevendo uma biografia, porque eu estou falando, né, da vida de outra pessoa. Agora, se o próprio Gabriel quiser fazer um texto falando sobre a sua vida, aí ele vai fazer o quê? Uma autobiografia, né? Então, olha só, gente. Aqui nós temos a atividade, tá? Da página 93, que é o estudo do texto. O que é esse estudo do texto? É o que você entende sobre o texto, né? Então você vai interpretar esse texto. Isso é uma prática que também nós temos que ter diariamente, né? Saber fazer uma leitura e interpretar, tá bom? Então olha só, na primeira questão fala assim: o texto que você acabou de ler é uma biografia. Marque um X na alternativa que indica as características de uma biografia, ok? Então, as características, né? O que esse texto traz para nós, né? Quais são a forma, né? As identificações que a gente consegue ter aqui nesse texto. Olha só, narra uma história com personagens como fadas e bruxas. Então, assim, a gente sabe que fadas e bruxas são mitos, né? São histórias contadas. Então, se biografia é um texto, né? É um gênero textual onde são ali relatados fatos, então significa que é um texto que realmente tem que ser verdades, né? Então, você acha que uma biografia, ela narra uma história com personagens como fadas e bruxas? A próxima. Relata fatos importantes da vida de uma pessoa ao longo do tempo? Então, qual dessas duas alternativas aí você acha que é a resposta correta? Na 2. Na biografia, como os fatos da vida de Eva Furnari foram organizados, né? Então, olha só. Na biografia, como os fatos da vida de Eva Furnari foi organizados? Foi do mais novo para o mais antigo, ou do mais antigo para o mais recente, ou seja, em sequência temporal, né? Então, a biografia, ela traz pra gente ali, né, uma linha do tempo, para que a gente tenha uma concepção melhor, né, um entendimento melhor. Então, você vai dizer pra gente, ó, como os fatos da vida de Eva Furnari foi organizado. Então, você vai dizer do mais novo, por exemplo, do que aconteceu mais recentemente pro mais antigo, ou do mais antigo para o recente, né? Então, observando uma linha do tempo, você vai ter essa resposta aí, tá bom? Vamos para a próxima, página 94, nós vamos dar continuidade aí nessa atividade, questão número 3, que diz assim: nessa biografia, os fatos são narrados. Então, olha só, pela própria pessoa ou por outra pessoa. Lembrando da diferença lá da autobiografia para biografia, né? Então, quem faz a biografia de outra pessoa e quem faz a sua própria biografia. Então, existe aí essa diferença, né? Da biografia para autobiografia, tá bom? Então, quando você lê o texto, o que você percebe? Que é a própria Eva Furnari que está fazendo a escrita da sua vida ali, falando sobre sua vida, ou foi outra pessoa que escreveu, né? Na 4ª, onde essa biografia foi publicada? Então, olha só, verifique essa informação, ó, no final do texto. Na maioria dos textos que a gente lê, tem uma informação de quem é o autor, quando foi feito esse texto, onde, ok? Então, vocês também têm o costume de olhar essas informações que acontecem, né, que vem ali no final do texto, tá bom? Na 5ª, o que a pessoa biografada faz, né? O que a pessoa biografada faz? Então, no caso aqui, a gente está falando de quem? Quem é essa pessoa que foi biografada, né?
a pessoa que escreveu sobre a Eva Furnari, então ela realmente é a pessoa biografada. Então, o que que ela faz? Né? Qual é a profissão dela? Entendeu? Então, aí você vai ver, identificar no texto, aí você vai colocar a resposta aqui. Na sexta, que obra de Eva Furnari recebeu um prêmio? Então, essa informação tá no texto? Tá no texto. O que você precisa fazer? Voltar lá no texto e procurar essa informação, tá certo? Para dizer qual das obras que ela já fez que recebeu um prêmio, tá bom? Aí aqui tem mais uma explicação falando para você o que é uma biografia. Olha só, biografia é o relato de fatos de várias fases da vida de uma pessoa ou personagem. A biografia pode ser oral, escrita ou visual, em um livro, filme, vídeo, peça teatral e etc. Então, aqui a gente consegue entender que não só através de texto que eu posso fazer a biografia de alguém. Eu posso muito bem, dependendo dos recursos que eu tiver, eu posso fazer um filme falando da biografia dessa pessoa. Né? Eu posso falar, contar a história. Então, isso é usar a oralidade, né, da vida de alguém. Como também escrita, que é, na maioria das vezes, que a gente encontra, né? E na sétima questão, fala o seguinte: o trecho a seguir tem expressões que indicam tempo, né? Que indicam tempo. Observe. Participa da idealização e da montagem do ateliê permanente do Museu Lázaro Segall, onde trabalha de 1976 a 1979. Estreia em livro em 1980 com a coleção Peixe Vivo. Então, você percebe aí no final reticências, né? Porque esse texto ainda tem uma continuação, mas ele quer que a gente se atente, né, somente a esse trecho, que diz assim agora na letra A. Quando Eva Furnari trabalhou no Museu Lázaro Segall, né? Então, dentro desse texto aqui, desse trecho, tem a informação do ano que ela trabalhou no museu, né? Lázaro Segall. Na letra B, quando a biografada escreveu sua primeira coleção, né? Lembrando que a biografada que está sendo falada aqui está se referindo a Eva Furnari, que é a pessoa com que acabamos de ler a biografia. Então, aqui está querendo saber quando foi que ela escreveu a sua primeira coleção, ok? E na oitava questão, né? Vamos lá. Na oitava questão diz assim: leia outro texto, né, sobre Eva Furnari. Observe a diferença entre esse texto e a biografia da página 93. Olha só, gente. Vamos observar aqui, né, a forma como esse texto foi escrito, e aí você vai perceber se foi alguém que escreveu ou se foi a própria Eva, né? Olha só, autora e obra. Eu vou contar aqui como é que eu sou. Eu tenho 1,60 m, não sou nem gorda nem magra, tenho cabelos castanhos e uso óculos. Só que eu estou achando que isso não vai ser suficiente para vocês saberem como é que eu sou. Então, vou contar mais coisas. Eu adoro sorvete de chocolate, torta de morango e torta de maçã. Desconfio que isso também não vai explicar muito bem quem eu sou. Posso dizer um pouco da minha maneira de ser. Eu sou bagunceira e organizada, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Uma de cada vez. Por exemplo, quando estou escrevendo ou ilustrando um livro, eu sou bagunceira. Quando acabo, sou organizada. E aí arrumo tudo muito bem arrumado. Eu posso dizer também que, em geral, sou uma pessoa muito bem-humorada, mas que, de vez em quando, também fico de mau humor. Só que uma coisa de cada vez. Quando estou de bom humor, garanto que não estou de mau humor. Para dizer a verdade, eu acho bem difícil a gente contar quem é.
Vocês já experimentaram fazer isso? Será que eu ia conhecer vocês ao ler o que escreveram? Né, o que escrevessem? Engraçado. Agora eu fiquei muito curiosa de saber quem é você. Quem é você que está lendo este livro? Será que você é uma pessoa grande, pequena, clara, morena, sardenta, que fala muito, fala pouco, que gosta de histórias, que gosta de brincadeiras? Já sei. Vou ficar aqui imaginando quem é você. Olha só no final. Eva Furnari. E agora, hein? O que você acha aí, né? O que ficou no ar na hora que você leu esse texto? O que ficou? Né? Será que foi alguém que escreveu? Ou será que você parecia que você estava falando com a própria Eva Furnari, né? Então vamos ver o que agora a atividade pede que a gente faça. Olha só. Agora responda. Na letra A. No texto, autora e obra, os fatos são narrados, olha só, pela própria pessoa biografada ou por outra pessoa? O que você acha, hein? Será que esse texto que a gente acabou de ler, ele foi contado por outra pessoa ou se foi a própria pessoa que falou, né, a forma como você viu ali, né, na primeira pessoa, né, ali, né? Olha só. Letra B. O texto que você leu é uma autobiografia. O que você acha que essa palavra significa? Se você prestou atenção no que eu falei agora, ó, eu acho que você vai conseguir responder essa atividade aí sem a ajuda da sua mãe. Eu tenho certeza, né? Porque eu falei sobre a biografia e falei sobre a autobiografia, não foi? Então, agora é a sua vez, tá bom? Faça essa atividade, essa questão aí e depois me mostre se você realmente acertou. Na letra C, fala assim: quem é a pessoa autobiografada? Olha só, gente, isso daí tá, ó, mamão com açúcar. Eu tenho certeza que você já sabe também, né? De quem é que nós estamos falando aí? De quem foi esse texto que a gente acabou de ler, né? Porque nós lemos dois, eu tô falando desse último texto aí. Então, olha só, fiquem atentos. E, para terminar, na letra D, diz assim: onde a autobiografia foi publicada, não é? Será que no final desse último texto que eu li, veio alguma informação de onde, de quem escreveu o texto? Geralmente, essas informações ficam aonde, né? Então, ó, façam essa pesquisa aí e respondam corretamente, tá bom? E, para concluir, olha só, a resposta para você, né? Olha só, gente do céu, tá fácil mais essa tarefa aí, não tá? Olha aqui, autobiografia é o relato sobre a vida de uma pessoa escrita, ó, por ela mesma, tá bom? Então, foi isso que eu falei, ó, há alguns minutos atrás, não foi? Então, gente, ó, eu espero que vocês façam essa atividade aí no capricho, letra bonita, tá? Com bastante atenção, porque agora vocês estão interpretando um texto que é muito importante para as nossas aulas, né, para a continuidade dos nossos estudos, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar as nossas atividades de hoje. Até mais!